Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez está começando o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos tomar o texto da liturgia deste domingo, o 21º domingo do tempo comum, o 4º domingo do mês de agosto, mês das vocações, e vamos penetrar com a nossa leitura orante, vamos penetrar este texto a fim de que possamos continuar o caminho de discipulado atrás do Senhor Jesus, que é o nosso mestre. Estamos lendo o longo capítulo 6 de São João e chegamos agora ao final. Pode tomar então a sua Bíblia, se ela estiver por perto. Vamos ler João, capítulo 6, versículos de 60 ao 69. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. No entanto, há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que criam e quem o haveria de entregar. E acrescentou: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não mais andavam com Jesus. Ele disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, nestes últimos domingos, nós pudemos mergulhar no mistério deste capítulo 6 de São João. No último domingo, quando celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, ali nos detivemos sobre um outro texto, aquele de Lucas. Mas agora voltamos então a este capítulo 6 de São João que estávamos lendo. Ali estamos então no contexto em que Jesus realiza o sinal do pão. Multiplica o pão, faz o discurso acerca de si mesmo e se identifica como pão da vida, pão de Deus, pão do céu, pão vivo. E no texto que nós não lemos, porque seria o texto que a solenidade da Assunção da Virgem Maria ocupou no último domingo, aquele texto do capítulo 6 que estaria ali é exatamente a parte do discurso eucarístico deste capítulo 6, onde Jesus fala da sua carne, do seu sangue, como verdadeira comida, verdadeira bebida, para dar vida ao mundo. E aí Jesus não só se apresenta como o pão, mas faz-se pão e oferece, portanto, o seu corpo e o seu sangue, este é o mistério da Eucaristia, para que os seus discípulos, os que creem nele, sejam alimentados e cresçam na vida de Deus, na vida eterna, na vida verdadeira. Agora chegamos ao final do capítulo 6. Faltam somente 2 versículos que nós não lemos hoje.
Mas então aqui chegamos ao ponto da reação, a reação final a este discurso, a esta catequese e a este convite ao ato de crer. Aqui chegamos, portanto, ao ponto em que aqueles que escutaram o ensinamento de Jesus não conseguem compreendê-lo, não conseguem digerir, não conseguem crer que Jesus é este pão que se dá para a vida do mundo e para a vida de cada discípulo. O seu corpo, o seu sangue são verdadeira comida que é preciso comer, e quem não comer não terá a vida. O texto de hoje, então, começa com a reação de alguns discípulos. Muitos discípulos disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E aí, diz o texto, que alguns dos discípulos foram embora. Jesus se aproveita ainda para chamar a atenção para esta reação. Essa reação de não conseguir penetrar o mistério da identidade dele. É filho de Maria, de José, mas também é aquele que desce do céu, vem do Pai e vai subir ao Pai, como ele faz questão, mais uma vez, de dizer. Mas enquanto está no mundo, e aqueles que fossem capazes de crer nele, receberiam, portanto, o Espírito que dá vida, o Espírito que faz viver. E aí entendemos mais uma vez que esta nossa comunhão com o Senhor Jesus nos capacita para viver a vida dele. Quando nós comemos deste pão do céu, deste pão vivo, aquele que comemos nos dá a vida, nos dá a sua vida. Como lembrava Santo Agostinho, aquele que comemos na mesa do altar nos transforma nele. Por isso a Eucaristia dá a vida, dá a vida eterna, dá a vida verdadeira, dá a vida de Jesus a quem toma parte nesta refeição sagrada. E aí Jesus faz questão, então, de também dar aos seus mais próximos a possibilidade de ir embora. É preciso que tomem a decisão. E Jesus pergunta a eles: vós também quereis ir embora? A resposta de Pedro reafirma a fé dele e a fé dos outros. A quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro entende que ou eles vão com Jesus e experimentam e saboreiam a vida de Jesus neles, a vida eterna, a vida verdadeira. Quem se alimenta de Jesus também assimila, toma para si esta vida divina que Jesus oferece àqueles que creem. Pedro entende isto e faz a opção de ir com o Senhor. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Por isso, queremos ter parte contigo, queremos a tua vida, queremos a vida que tu, o pão do céu, és capaz de nos dar. Pedro escolhe a vida de Jesus. Pedro escolhe a vida verdadeira, a vida plena, a vida eterna. E com ele, os que estavam com o Senhor Jesus e nós com eles. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós comemos da Eucaristia, é isto também que acontece conosco. Comemos Jesus, o seu corpo e o seu sangue, e esta comida vão transformando o nosso ser interior, a fim de que a vida que habita em nós não seja apenas vida biológica, não seja apenas carne, mas seja vida espiritual. O Espírito é que faz viver
A carne não serve para nada. A Eucaristia nos reveste, nos impregna do Espírito de Jesus, para que nele possamos viver vida verdadeira. De modo que aqui nas relações da terra, nas relações na história, possamos construir o nosso caminho segundo o coração, a vida e o Espírito de Jesus. Comer da Eucaristia, portanto, nos ajuda a tomar posse da vida verdadeira, da vida eterna, que começa aqui, quando nos colocamos no caminho de Jesus, com as disposições de Jesus, com os sentimentos de Jesus, com a vida de Jesus em nós. E assim vamos construindo a história segundo Deus, até que nós e a história sejamos mergulhados no mistério de Deus mesmo. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, estamos no mês de agosto, mês das vocações. Neste quarto domingo, nós nos voltamos para a vocação do catequista. Deus seja louvado pelos muitos catequistas, homens, mulheres, gente jovem, gente adulta, também idosos que se dedicam, alguns de longa data, ao ministério da catequese, à educação da fé dos irmãos. O nosso primeiro bloco nos fez perceber que a escolha por Jesus é exigente. Precisamos compreender o mistério de Jesus a fim de que verdadeiramente possamos ir com Ele, comungá-lo, recebê-lo em nós, cultivar em nós a vida dele, a vida eterna, a vida verdadeira. Trata-se de fazer uma opção que toca toda a nossa vida. A fé não é um acessório, não é um apetrecho, não é uma pele. A fé exige e toca o nosso ser inteiro, nossa consciência, nossa alma, nosso coração, todo o nosso ser. Portanto, para que a fé possa atingir esta maturidade e esta profundidade, nós precisamos exatamente ajudar os irmãos a fazerem um processo de iniciação à vida cristã. Um caminho que começa na catequese familiar, passa pela catequese na comunidade e se estende ao longo do caminho, dia após dia, na liturgia que celebramos, na leitura espiritual ou na leitura teológica ou na leitura de formação que fazemos ao longo do caminho. Tudo isso ajuda a aprofundar o mistério da fé. Daí a importância do ministério da catequese na comunidade. No mês de agosto, nos voltamos então, neste final de semana, para a vocação do catequista, da catequista. E queria brevemente com você, meu irmão, minha irmã, neste segundo bloco do nosso programa Voz da Igreja, visitar um pequeno texto do Diretório para a Catequese. É um texto precioso do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Um texto bastante atual. E aqui, em certa altura, se fala do catequista. Este é um personagem, é um sujeito importante dentro do trabalho e da missão catequética.
E aqui, nesses pequenos números que eu quero partilhar com você, vamos penetrar esta vocação, compreendê-la com beleza, a fim de que possamos, assim, valorizar sempre mais e de novo o ministério dos catequistas aí na sua comunidade. De modo que assim compreendamos que este ministério da catequese ajuda e favorece para que novos irmãos e irmãs no caminho da fé vão compreendendo Jesus e colocando-se no caminho, tomando parte na missão, no ministério, na vida de Jesus, e assim possam ter consciência de que a fé exige deles, de nós todos, um testemunho, uma presença diferenciada, a fim de que estejamos no mundo não como pessoas quaisquer, mas como pessoas imbuídas do Espírito de Jesus, e por isso capazes de pensar o mundo, as estruturas do mundo, a história, e sobretudo capazes de esperar que tudo termine e avance para dentro do mistério de Deus, que é a meta do caminho de cada discípulo e da história de todos. Então aqui, neste diretório para a catequese, nos encontramos com este texto que agora partilho com você. O catequista é um cristão que recebe o chamado particular de Deus, que, acolhido na fé, o capacita ao serviço da transmissão da fé e a missão de iniciar a vida cristã. O catequista é feito participante da missão de Jesus de introduzir os discípulos em sua relação filial com o Pai. O catequista, portanto, é aquele que recebeu um chamamento. Ser catequista é uma vocação. Deus chama e Deus capacita para a missão de transmitir a fé e de iniciar os irmãos na vida cristã. Trata-se, portanto, aqui, e o texto lembrou bem, de introduzir os discípulos, os novos discípulos, na relação com o Pai. Já aqui nós temos um ensinamento importante. Não se trata simplesmente de passar adiante um conteúdo, um texto, um livro, uma norma. A catequese tem primordialmente a tarefa de transmitir a fé, de levar a uma experiência de Deus, a uma relação com Deus. E é claro que para construirmos isto, vamos precisar sim do grande e belo testemunho doutrinal, teológico, escrito que recebemos ao longo do caminho e da história da nossa fé. Mas não podemos perder de vista que a catequese quer fundar e fortalecer um relacionamento entre uma pessoa humana e Jesus Cristo e o seu Pai. Isto é importante. O texto continua: o verdadeiro protagonista, porém, de toda a autêntica catequese é o Espírito Santo, que mediante uma profunda união que o catequista nutre com Jesus, faz eficazes os esforços humanos na atividade catequética. O catequista é aquele que já está imbuído, que já está mergulhado nesse mistério. E o Espírito conduz este chamado ao ministério da catequese, o Espírito o conduz na missão, a fim de que os esforços humanos deste homem, dessa mulher, deste catequista, levem outros irmãos a crescerem no conhecimento e na experiência de Deus. O texto que segue vai chamar a atenção para, digamos assim, algumas características, alguns traços importantes do catequista. E são pelo menos 3, e quero também partilhá-los brevemente com você. O texto diz: o catequista é
testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Testemunha da fé. É aquele, portanto, que com a sua relação pessoal e profunda e permanente com Jesus Cristo, vai exatamente saboreando este Senhor que ele encontrou e em cujo mistério também depositou a sua vida, ele vai dar testemunho desta fé a quem for confiado a ele no caminho. Testemunha da fé, guardião da memória de Deus. O catequista é aquele, portanto, que nos desperta para o que Deus fez em nós, por nós, na história. Sobretudo recordando o grande evento que é a Páscoa de Jesus, da qual fazemos memória e a partir da qual construímos o nosso caminho de fé. O catequista é testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Segundo, o catequista é mestre e mistagogo. Introduz no mistério de Deus. Introduz no mistério de Deus. Isso é importante. Isso é o mistagogo. O mistagogo é aquele que leva para dentro de um mistério maior. O catequista, portanto, como quem está dentro, quer trazer para dentro deste mistério aqueles que lhe foram confiados. A missão de transmitir o conteúdo da fé e de conduzir ao mistério da mesma fé. E a terceira característica, o terceiro traço do catequista, acompanhador e educador daqueles que lhes foram confiados pela igreja. O catequista é um especialista na arte do acompanhamento. Cada um tem a sua história, o seu tempo, o seu dinamismo. O catequista é aquele que vai acompanhando os seus, dia após dia, olhando e tentando compreender o que cada um é e como é, a fim de que no ritmo próprio de cada história e de cada coração, o catequista então ajude esse irmão, essa irmã a avançar no caminho de compreensão da fé e de condução ao mistério da fé. Deus seja louvado aí na sua comunidade, meu irmão, minha irmã, pelo ministério que você realiza aí como catequista. Não desista, coragem. Cresça na capacidade sempre maior de penetrar o mistério de Deus e de compreendê-lo, bebendo da longa tradição teológica, doutrinal da igreja. Não perca isso de vista. O catecismo da Igreja Católica certamente é um elemento importante no nosso trabalho catequético. E antes dele, a própria Sagrada Escritura, que é fonte da fé, fonte da catequese, fonte da vida cristã. Esteja sempre diante dos seus olhos, não é? A Sagrada Escritura, o catecismo da igreja, a fim de que você, conhecendo e penetrando esse conteúdo e este mistério, seja mais capaz de, ajudado pelo Espírito Santo, levar outros irmãos e irmãs também ao mistério de Deus, dando a vida a Deus e querendo a vida de Deus, a vida eterna, a vida verdadeira, como Jesus nos lembrou no primeiro bloco, no capítulo 6 de São João. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja,
Na tradição da igreja estão as belas orações que corações tocados pelo Espírito de Jesus produziram e ensinaram no caminho da igreja. Estamos no mês vocacional, rezando neste final de semana pela vocação do catequista, querendo pedir a Deus que sustente na fé os que foram chamados para o ministério ordenado, sustente também na fé os papais, as mamães, as famílias, sustente na fé os religiosos e religiosas que assumiram carismas próprios no coração da igreja e no mundo, sustente na fé os catequistas, também os outros agentes de pastoral, lideranças e servidores das nossas comunidades. Vamos rezar então mais uma vez, pedindo ao Senhor da messe que não deixe faltar vocações, as muitas vocações na igreja e no mundo, as consagradas, as leigas, missionárias, vocações que vão atender às muitas demandas deste nosso tempo e nos ajudar a dar testemunho de Jesus a partir do nosso estado de vida no meio do mundo. O importante não é este ou aquele estado de vida. O importante é que seja como ministro ordenado, como família, como religioso, como leigo, leiga. O importante é que tenhamos Jesus como a nossa medida e possamos dar testemunho dele, da vida que ele é e nos oferece. E assim possamos construir o mundo, a igreja, a história, segundo o coração de Deus, segundo o que Jesus nos propõe como caminho de vida e de salvação. Rezemos então mais uma vez esta oração vocacional. Senhor da messe e pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, catequistas, ministros. Dá sabedoria a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim, amém. Na tradição da igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.